Olá! Neste vídeo você vai aprender como visualizar os detalhes da sua conta dentro da FX Time. Detalhes como capital próprio mais lucro consolidado, ou seja, operações que já foram fechadas, seja com lucro ou com perda, gerar o relatório das suas operações para 7 dias, 30 dias ou um período determinado, um período que você quiser saber ali quais as operações que já foram concluídas, quais os ativos que foram operados. Vou ensinar para você como gerar esse relatório aqui dentro da sua conta e como visualizar todos os detalhes dentro dela, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras, você vai clicar aqui em My Accounts, se estiver em português será Minhas Contas, Accounts Overview, ou seja, visão geral das contas. Caso você tenha dificuldade com o idioma, basta clicar com o botão esquerdo do seu mouse e traduzir para o português. Eu vou deixar no idioma inglês para atingir aí a qualquer pessoa, tá bom? Então, Accounts Overview. Aqui você vai se deparar com as duas contas abertas. FX Time SN0 é o servidor, a alavancagem aqui está 1 para 500. Essa conta aqui é para quem for operar através da sala VIP, copiando os sinais dos profissionais, tá? Então tem o número da conta aqui, a alavancagem, o balanço que está 0, porque não é o caso dessa conta aqui, essa conta é uma Select, mas caso você vá operar copiando os profissionais, você vai fazer o seu depósito nesta conta aqui, aí o teu balanço vai aparecer aqui, você vai baixar a plataforma do MetaTrader e vai fazer as suas operações. Dentro da sala VIP terão vídeos explicativos desse processo, tá? Para você conseguir concluir a cópia dos sinais e ter êxito nas suas próprias operações. Mas, nesse caso aqui, é um Copy HF Select e nós vamos nos ater aos detalhes aqui, né, das pessoas que não visualizam o MetaTrader, porque no caso de quem segue o copy, quem faz as operações é a mesa de traders. Então quem visualiza as operações dentro do MetaTrader são os traders. Daí é interessante você saber como que você visualiza as operações que já foram efetuadas, como que está o seu saldo e tudo mais. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Então essa conta aqui, a estratégia dela é a Copy HF Select. Se você for um Prime, vai aparecer aqui Copy HF Prime, né? Porque você vai seguir o copy correto na abertura da sua conta, de acordo com o seu saldo. Aqui aparece o número da conta, aqui aparece o balanço. O que é esse balanço aqui? Se tiver em português, vai aparecer aqui como capital próprio, é o Equity. Ele já é o seu capital, já com o lucro consolidado. Se tiver passado da sua data de taxa de performance, já tiver sido cobrado a taxa de performance, também já consta aqui já o valor correto, tá? O valor correto já debitado essa taxa. Então, aqui está o saldo de 21.861,21. Retorno diário. Agora já são 6h36, já acabaram as operações. Hoje é uma sexta-feira, tá? O Forex ele funciona de domingo às 20 horas até sexta, quando fecha o último mercado. Então já não tem mais operação esse horário, aparece 0 aqui. Mas não significa que não há operações em andamento ou operações em aberto. Eu vou mostrar para vocês onde visualizar as operações em aberto também. O nível de proteção, tá? Esse nível de proteção aqui é um nível de proteção que você ativa quando você entra na corretora. É importante deixar ele ativo porque assim, ó, se tudo der errado, o seu risco é de 50% do seu capital, nunca o total. Lembrando que é 50% do saldo que você tiver atualmente já consolidado, já com operações fechadas, ele vai considerar metade da proteção desse saldo, ou seja, valor integral, nunca ninguém perde. Então seu risco já é calculado aí. E isso não significa que seu capital vai ser comprometido em 50%, tá? Cada copy ele tem o seu gerenciamento. No caso do Select, o gerenciamento aceito é um drawdown máximo de 20% a 40%. Nunca chegou a isso, acho que o drawdown máximo nessa conta foi de 25%. Então, o nível de proteção é para caso um dia, e é muito difícil que isso aconteça, porque são 4 traders na mesa, né? E são de estados, inclusive países diferentes. Imagine que teria que acontecer um problema com os 4 para que isso aqui batesse, né, ou esbarrasse nesse nível de proteção. Então a segurança ainda é aumentada, né, com esse nível de proteção ativo, mas você também tem a segurança de saber que você tem profissionais aí que seguem rigorosamente um gerenciamento de risco, tá? Então o status aqui é o status do COP, tá ativo, né? E vou mostrar para vocês como visualizar esses detalhes que eu falei. Aqui, ó, está o seu capital próprio, o seu balanço, o Equity, ó, 21.861,21.
Return barra USD não é o seu retorno diário em lucro. Isso daqui significa o saldo que está ainda em operação. Esse saldo aqui, ele pode aparecer com um menos aqui na frente, caso essas operações ainda não tenham ido para o take ou não estejam caminhando ainda para o gain. E ele pode aparecer positivo, como está esse daqui, né? Que tá, quando aparece sem um sinal na frente, ele está positivo, já indo para o ganho de operações. Se elas fossem fechadas agora, nesse momento, tá? Nesse momento, esta conta aqui, que é uma Select, né? Que foi iniciada com 20 mil, ela já estaria com 21.861, né? Esse daqui já foi aqui para o balanço, né? Então já está certo, né? Então 21.861, ou seja, 1.861 já foi fechado, consolidado e já está aqui no balanço dela. E se fechar agora todas essas operações aqui, ela tem mais 1.320,21. Então, um lucro aqui de 3.181 em cima do inicial, que foi 20 mil. 3.181, se a gente pegar um dólar aí a 5,10 mais ou menos, só para pegar uma média, você tem aí um ganho de mais de 16 mil reais aqui de lucro nessa conta. Então é muito, muito bacana. É assim que você consegue visualizar mais de pronto, mais rapidamente aqui como está o andamento da sua conta. E a estratégia aqui é um copy HF Select, né? Então já está aqui anotado a estratégia. Aqui aparece um balanço, né, geral em valor, né? No mês, ó, qual que foi o lucro já consolidado, na semana, no dia que quando você não tem operações aí em aberto ou não foi feito nenhuma operação no momento, ele sempre atualiza às 18 horas, então tá zero aqui, porque realmente depois das 18 não é feita nenhuma operação, principalmente numa sexta-feira, né? Só na semana aí, 24 horas por dia, como eu falei, de domingo às 8 horas de domingo às 20 horas até sexta-feira, quando fecha, né, último mercado aí. Sábado não tem operação, então pulo o sábado, aí domingo novamente das 20 horas em diante. Então, assim que funciona as operações no Forex, né? 24 horas por dia, 6 dias por semana. Aqui, desse lado aqui, você tem o status do copy, o status está ativo. Aqui tem o nível de proteção, tá? Não mexam nisso aqui. Deixem sempre aí ativo somente 50%. Nunca tentem editar aqui e aumentar esse nível de proteção, não. Senão você atrapalha as operações, porque eles precisam ter espaço aqui para trabalhar, para entrar no capital. 50% já é um valor muito bom de proteção e é importante porque não passa disso daqui, tá? Então deixa aí o nível de proteção a 50%, que tá ótimo, tá joia? Não mexe, porque senão atrapalha lá as operações que eles precisam conseguir, né? Entrar aí no mercado, e o mercado se movimenta em ondas, às vezes está em baixa, às vezes está em alta, e essas baixas elas são comuns, são normais, né? Às vezes baixa, depois vai para o take, né? Eles deixam lá posicionadas as operações um tempo e ela vai para o gain, mas se você não tiver espaço para operar, não tem como a equipe operar com vento, né? Não dá. Se eles estiverem operando com 10% do capital lá na conta e você estiver recebendo o espelhamento disso, você vai enxergar 10% na sua, né, no flutuante ali, aqui no saldo que está em operação, tá? E no momento quando você acaba de entrar, que você não tem gordura nenhuma, que não foi feito lucro ainda, normalmente você enxerga com sinal de menos aqui. Por quê? Porque tá em operação ainda tá no game, ainda tá no jogo, sabe? Só que se você baixa muito isso daqui, se você não dá margem para trabalho, não tem como. E mesmo deixando essa margem, lembre-se que o Copy Select, ele aceita no máximo um rebaixamento de 20% a 40%, tá? Mesmo assim não pega todo os 50% aqui do nível de proteção, né? Que tá sempre aqui na metade, em 50%. Então, tem um gerenciamento, tá? E no Copy Prime é de 20% a 30% o rebaixo. Então, fica bem coerente aí, bem pé no chão, tá? Esse Profit Share aqui é a performance, a taxa de performance que vai para a mesa de operações, tá? Lembrando que seu capital está aqui dentro da corretora, né? E esse comissionamento, essa taxa de performance é para a mesa de traders exclusivamente, tá bom? Isso já é debitado, né, 30 dias depois da sua data de entrada. Essa data você enxerga aqui, ó. Tá vendo? Próxima data de pagamento, Next Payout Date. Você vê aqui, ó, que é dia 20 do 1, inclusive já foi debitada uma no dia 20 do 12, tá? Já foi debitada no dia 20 do 12. A próxima é somente aí no dia 20 do 1. Então, já com o débito da taxa, tá num lucro espetacular aqui. Quase 17 mil reais aí, é surreal, né? São 3 mil dólares aí de lucro já descontada a taxa
dela aqui, que já foi feita no dia 20/12, tá bom? Aqui embaixo, ó, é onde eu falei que dá para você gerar o relatório das operações, ó. Se você quiser gerar um relatório dos últimos 7 dias, você vem aqui, ó, aperta aqui em gerar relatório, tá? É só clicar nesse botão azul aqui que você vai conseguir visualizar quais operações que foram fechadas, se elas foram fechadas com gain, que é ganho, né? Se elas foram fechadas com loss, que é perda. Você consegue visualizar tudo. Então, gerar relatório. Vamos supor que você quisesse dos últimos 7 dias. Aí ele vai dar um tempinho aqui, ele vai gerar, vai ficar assim, ó. Igual esses aqui que eu gerei já para mostrar para vocês. Então, aqui eu peguei um do dia 25/11, ó. 25/11 até 25/12, que é justamente a data de hoje, ó. Olha aqui embaixo, aqui no reloginho do computador, estamos no dia 25/12 às 18h45. Então você vai vir aqui, gerar relatório. Ó, ele veio parar aqui, ó, o download dele, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Não sei se vocês viram ali ele baixando na hora. Tem aqui em abrir, aqui, ó, o relatório das operações. Aparece como Exinity aqui, que é o grupo ao qual a FX Time pertence. Se você quiser pesquisar, já é um grupo que existe aí, já está consolidado no mercado há mais de 20 anos, tá? Aqui tem o número do ticket, né, da ordem, ó. Aqui closet, ó, ordens fechadas, ordens de trading fechadas, tá? Então, aqui aparece o ID da pessoa, né? Então, aqui o número do ticket, operação foi aberta esse horário, ó. Pegar esse primeiro aqui só para vocês visualizarem, ó. Dia 25/11, 1h49. Lembra que eu peguei o relatório de 25/11 até 25/12? Eu já vou descer para vocês verem o resto, tá? Mas vamos pegar essa primeira aqui para você entender. Então, esse é o horário que foi aberta essa ordem, tá? Aqui, deixa eu botar num azulzinho que fica mais legal. Aqui foi uma ordem de compra, ó, buy, tá vendo? Aqui é o tamanho do lote que foi aberto. Aqui o ativo que foi operado, no caso euro USD. Aqui é o preço que foi aberta a ordem, 1.18977, tá? Então, foi nesse preço que ela foi aberta como uma ordem de compra. Aqui o horário que a ordem foi fechada, ó, no mesmo dia, ou seja, foi uma operação de day trading, foi aberta 1h49 e fechada 2h19, com lucro, porque ela foi fechada com preço de 1.19. Se ela foi aberta com 1.18 fechada com 1.19, ela teve lucro, porque ela foi para o gain, ela foi para compra. Comissão aqui vai estar sempre zerado, porque ela só é gerada com 30 dias de operações, como eu mostrei lá para vocês anteriormente. Swap, a taxa de permanência, se for uma ordem que fique aberta no mercado muitos dias ali, ela vai cobrar swap, que é uma taxa aí, de permanência da ordem. E esse P/L aqui é profit / loss, né? Você tem lucro ou loss, você tem lucro ou perda. Então vai aparecer aqui ou com sinal de menos ou assim, igual tá aqui, né? A maioria aí de ordens positivas. Então todas essas ordens aqui foram ganhas, ó. Todas essas ordens aqui foram ganhas. E aqui teve duas perdas apenas dentro desse conjunto todo de ordens aqui fechadas, né? Dentro do espaço que cabe aqui na minha tela, né? Porque tem mais um monte de operações lá para baixo, a maioria de gain também. Olha essa daqui, ó, essa ordem maior aqui é quando entra o sniper aí para fazer esse tipo de operação específico, né? E ele consegue encontrar bastante oportunidade aí dentro do SHA-USD, que é o parque onde anda mais pips, né? E você consegue umas operações bem legais assim de alavancagem. E essa foi uma operação, ó, mais longa. Tá vendo que cobrou taxa de swap aqui? Quando tem swap é taxa de permanência. São operações que ficam mais tempo no mercado, mas normalmente também produzem mais ganho, porque daí eles analisam no gráfico aí, num gráfico mais longo, né? Ou gráfico semanal, ou até o gráfico mensal, para fazer esse tipo de operação. E aí normalmente ela dá mais lucro, né? Porque não fica restrito ali só ao dia, mas sim pega o movimento inteiro, tá? Por isso não fiquem preocupados quando vocês visualizarem lá o capital em baixa muitos dias, é porque tem operação desse jeito aqui, tá? Operação em aberta, operação de permanência no mercado. E aí você pode descer aqui, ó, visualizar tudo isso que eu tô dizendo, ó, todas as operações, ó, tudo isso daqui foi gain, ó. Tudo operação de gain, a maioria, ó, olha essa daqui, ó. Mais uma aqui que eu falei, ó, de taxa que cobrou taxa de permanência, que ela ficou bastante tempo. Essa aqui deve ter ficado um tempinho maior, ó, aberta, porque cobrou um swap mais alto, mas olha o ganho. Olha a diferença aqui, disparado o ganho, né, em relação à taxa. Então valeu super a pena
essa operação aqui no Shao USD, né? Dentro desse valor que foi ganho aí em dólar, né? Então, muito bacana aí. E várias operações aqui para baixo, ó, pode conferir aí, todas elas, somar se você quiser, né? Verificar os ativos, aí ó, tem operação no Euro USD, no Shao, enfim, tudo isso você consegue gerar aqui dentro da sua conta. E o que mais que eu preciso te mostrar que é bem bacana você entender? Eu vou clicar no copy aqui para te mostrar como que você visualiza detalhes, né, do copy. O copy aqui ele tem quase 17% no acumulado. Tem aqui um gráfico, né, das operações, onde mostra os altos e baixos aí do mercado, que são super normais, né? Tá vendo, por exemplo, aqui em alta, aí aqui desceu um pouquinho, aí aqui subiu, depois foi e já tá lá para cima, já tá com quase 17% aqui no acumulado. Então, essas oscilações aqui no mercado são super comuns de acontecer, então não se preocupe caso você esteja numa situação dessa daqui, ó, num drawdown, tá, de 21%, que tá dentro da faixa que é utilizada, né, no gerenciamento aí do COP, mas as pessoas, às vezes, quando elas estão nessa situação, dá, às vezes, aquele receio, né, puxa, né, tá lá embaixo, será que vai reverter, será que não? Mas são operações mais longas, normalmente, que ficam abertas assim, sofrem essas oscilações, depois elas vão para o gain lá, e quando eles observam que elas não vão respeitar, vamos supor que eles avaliarem que essas operações aqui não devem fechar no gain, não deve respeitar a análise feita. Daí o que eles fazem numa situação dessa? Eles abrem outras operações, né? E quando elas fecharem no gain, eles observam se tem alguma ordem aberta que está na perda que dê para fechar, ou seja, aquela ordem de gain ela cobre a que ficou na perda. Então vão fazendo isso como uma estratégia de recuperação, de retorno, até chegar no gain novamente, tá? A ideia é fechar no lucro, é fechar positivo, sempre, até porque eles ganham, né, com performance, né, e não querem de forma alguma fechar o mês sem lucro, né? Então, assim que são feitas as operações aí no Forex. Então, não se preocupe caso você se depare com uma situação dessa, que ela é super normal no mercado, você precisa pensar a médio e longo prazo, tá bom? E aqui você tem umas informações aí do retorno dia, semana, mês, 3 meses, 6 meses e todo o tempo. No caso aqui, o dia, hoje, como eu falei, é uma sexta-feira, né? Você veja que teve um pequeno loss aqui, mas normalmente, né, os loss aí são sempre menores, né, do que os gains, ou seja, os gains, né, os ganhos são maiores do que as perdas e é isso que torna o copy lucrativo, né? A semana aqui 1,10, tomando por base aí que essa semana foi uma semana de feriado, isso aqui tá excelente, né? Hoje dia 25, Natal. Aqui um mês, né, 8,62, pensando também que esse mês foi um mês de baixo movimento, né, por conta justamente de ser mês aí com feriado, mês final de ano normalmente baixa um pouco esse volume, essa movimentação de mercado, é normal nessa época, né, baixar. 3 meses aqui não tem ainda, porque o COP iniciou agora, embora a equipe aí já tenha mais de 12 anos de experiência, né, um dos traders tem mais de 12 anos de experiência nesse mercado, e os outros 3 somam aí 7 a 10 anos de experiência, são 4, né, na mesa de operações aí. Então eles possuem muita consistência e já trabalham, já operam aí há muitos anos dentro do mercado de Forex. Então para 3 meses não vai ter ainda, né? O ano ainda não aconteceu dessas operações do COP, e é claro que a gente precisa pegar aí, né, o nosso ano, né, os 12 meses aí, para poder avaliar qual que vai ser a nossa média mensal aí com essa equipe fantástica. Então todo o tempo aqui já tivemos um acumulado de 17%, então tá bem bacana, né, essa lucratividade aqui. Começou um pouquinho antes aí de dezembro, né? Pegamos aí novembro, uma parte de novembro e dezembro, então tá aqui o acumulado, tá espetacular, né? Esse número aqui realmente é surreal, se você comparar aí com outros mercados, tá? O máximo de drawdown aqui foi 24,7%, bem dentro daquilo, né, que é aceitável aqui no COP Select, né? E normalmente eles não ultrapassam essa faixa, esse gerenciamento. O total de dias de trade tá aqui, dias de ganho, dias de perdas. Aqui é o percentual de ganho diário, tá? Que tá espetacular aqui. Realmente tiveram dias assim com esse percentual dia. E o percentual, quando teve loss, né, também chegou a loss aí de 2,37. Então, também sempre o gain maior do que o loss aqui, sempre o gain cobrindo o loss. Então aqui, essas são as estatísticas, né, do COP. Você tem aqui a alavancagem 1 para 500, o Profit Share é o percentual
de performance, né, que é pago à mesa de traders, e o mínimo de depósito aqui, ele tá geral, né, pro COP, porque o COP mínimo que nós temos é o Prime 100, que começa justamente a partir de $100, tá? E aí você realmente precisa verificar lá qual que é o seu COP, qual que é o COP que você está e qual que é o valor que ele permite aí de máximo de teto, né? Porque o mínimo seria o Prime 100, que é de $100, né? E depois os outros COPs aí, cada um tem o seu mínimo e o seu máximo, e você dá uma olhada lá qual que é o seu, tá? Mas aqui fica a configuração padrão aí dos nossos COPs, tá bom? Então essas são as informações aí que eu queria passar para vocês. É importante que vocês pensem sempre a médio e longo prazo, porque isso aqui no médio e longo prazo, né? A mágica realmente aqui do trading, ela vai acontecer porque sempre vai ser operado em cima da banca atual, né? Vamos supor que você tenha $1.000 hoje. Amanhã, final do mês, você tenha 1.200, você vai receber operações em cima de 1.200. E assim sucessivamente. Se depois você tiver 1.500, as operações vão ocorrer em cima de 1.500. Eu fiz uma planilha, também vou ver se eu consigo disponibilizar ela já aqui abaixo desse vídeo para vocês, que eu fiz um planejamento aí, justamente dentro disso que eu estou expondo para vocês, de médio e longo prazo. Fiz um planejamento aqui para 5 anos, com um aporte aí de $1.000, né? Um aporte mediano aqui, mas olha o que acontece, né? Dentro de um prazo mais longo, né? Quando você deixa a mágica aí dos compostos acontecer, que é o que eu tô explicando para vocês, né? Claro que aqui eu peguei um retorno do dia aí, pequeno, né? Só para poder exemplificar, e peguei também 20 dias de operações. No Forex dá uma média de 26 dias de operações, porque só pula o sábado, né? Então são 6 dias de operações, 24 horas por dia. Só que tem dias que o trader pode optar por ficar de fora do mercado, às vezes não operar também é operar. Então, já considerando alguns dias que fiquem de fora, ou talvez alguma sexta-feira que resolva ficar fora do mercado, às vezes tem sexta de payroll, o trader não gosta de operar, né, de sexta assim, quando tem notícia, que tem esses movimentos malucos do mercado, e às vezes eles preferem ficar de fora por proteção. Então, é o que eu falei, não operar, também operar. E considerando esses dias que ficam de fora, eu peguei uma média de 20 dias úteis aqui de operação, e pegando 0,5% ao dia, falamos aí numa média de 10% mês. Então, poderia ser 10% porque já descontou uma performance, poderia ser 10% porque você resolveu sacar metade, porque deu 20% você sacou metade. Então, vamos deixar numa média de 10% só para a gente poder rodar os compostos até o final. Porque isso não é redondinho assim. Você vai ter dia de perda, dia de ganho, e assim como você pode ter meses de perda e meses de ganho, né? Igual esse exemplo que eu tô passando aqui para vocês, ó. Nesse descritivo, você poderia ter um mês de 40%, um outro de menos 10% e um outro de 30%. E a média desses 3 meses, quando você faz a média, você tem 40 menos 10 mais 30, divide por 3, quanto que deu de média? 20%. Então, você pode ter uma média de 20%, ainda que alguns meses possa ficar no negativo ou no rebaixo, tá bom? Então, considere isso e mire no médio e longo prazo. Olha o que acontece com o capital ali de $1.000 se você deixar acontecer algo assim. Tô dizendo que isso aqui vai acontecer na prática? Não. Eu não tenho bola de cristal, não dá para saber como que vai ser o mercado. Mas assim, é a matemática aqui dos compostos me dizendo que isso é possível de acontecer sim, tá? Olha aqui, ó. 485.195 com 29, isso daqui eu tô falando em dólar, tá? Quando você multiplica por dólar dia, vamos considerar aí 5,10 uma média, estamos aqui considerando, tá, que você chegou aqui numa soma de 2.500.000 reais, aí 2.474.495, tá? Então, assim, é surreal, dá para fazer sim. Joga isso daqui para metade, que seja, tá? Você alcançar aí uma marca de 1 milhão em 5 anos aí, tá? Muita gente não conseguiu ainda, tá? Já passou a vida inteira e ainda não conseguiu o primeiro 1 milhão. Então, é possível, com paciência, cautela, né? E seguindo aí profissionais, você chegar num resultado desse aqui, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui abaixo para quem quiser utilizar. Você mexe só nos parâmetros aqui em branco, por exemplo, se você mudar aqui para $500, né, e quiser saber em quanto que você chegaria com a metade desse valor. E o retorno dia é importante não mudar, considere sempre uma média mais para baixo,
do que acima, né? Vamos considerar aí 10%, já considerando os meses que tem menos movimento de mercado, como por exemplo foi esse último mês, né? Que eu mostrei ali para vocês. E aí, considerando esses meses para todos, você tá chutando para baixo e aí você fica ali com uma média mais coerente. Então, por exemplo, eu quero saber para $500 quanto que daria, né? Então, você vai colocar $500 ali, mexe só no branco que ela já altera todinho, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui acima como alterou, ó. Tá vendo? Ela vai girar em cima de 500, tá? Vai calcular aqui já, ela já vai mudar aqui o acumulado, ó. Então não mexe aqui, tá? Só mexe no branquinho aqui, tá? E procura não mexer nesse retorno dia também não. Olha aqui, ó. Você chega em $242.597. Vamos calcular aqui. 597,65. Vou multiplicar por 5,10. Você vai chegar, vou botar em moeda aqui, negrito, vamos aumentar a fonte. Olha lá, mesmo que você colocar ali a metade do valor, né? Você vai chegar aí num número impressionante no seu copy, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui abaixo essa planilha para vocês mexerem nela e brincar aí com os valores. Dá uma olhada nesse descritivo aqui que é muito, muito importante, tá? Que tá aqui, ó, nesse campo em azul aqui. Leiam tudo isso daí, tá na íntegra. E pode mexer aí na planilha, mexam só nos campos em branco, tá? Nesses campos aqui, ó. Tá? Vocês podem mexer que ele já altera todo o restante automático, tá? Eu procuro não mexer no retorno dia para puxar aí para baixo, né, o valor como eu falei. Então procure mexer só aqui, ó, no valor do aporte, que às vezes você vai colocar mais, né, no longo do caminho e aí esse valor ele vai alterar. Então é importante você já considerar, né, o seu aporte aí coerente, né, com o seu valor. Tá? Eu coloquei esse daqui. É simbólico, eu vou deixar 1000 aqui, né, como estava antes aí na planilha, e você altera de acordo com o seu valor, tá bom? Então é isso, acompanhe os próximos vídeos. No próximo vídeo você vai aprender como fazer o seu saque, você saca da corretora para sua Neteller, você vai aprender no vídeo como sacar da sua Neteller para sua conta. É bem rápido esse processo também, tá? Então acompanhe aí direitinho, aprenda todos os conteúdos aí para que você não tenha dúvida, tá, de como ter sucesso aí dentro do mercado. Um grande abraço, fiquem com Deus.